Feche os olhos por um instante e imagine-se diante de um campo silencioso, onde o vento sopra com suavidade e cada sopro parece sussurrar segredos antigos. É nesse espaço de quietude que começa o verdadeiro caminho para a prosperidade. Não é uma prosperidade barulhenta, feita apenas de números ou conquistas externas. É uma prosperidade que pulsa no coração, que nasce no silêncio e floresce em quem compreendeu que a vida é mais do que correr atrás de resultados. Marco Aurélio escreveu certa vez que a alma é colorida pelos pensamentos que escolhe. E aqui está o ponto de partida. Se seus pensamentos estão enraizados no medo, no desespero e na escassez, sua vida refletirá isso. Mas se a mente se educa para a clareza e o coração para a confiança, algo começa a mudar, como se um ímã invisível se acendesse dentro de você, atraindo não apenas dinheiro, mas equilíbrio, relacionamentos saudáveis, sabedoria e legado. Talvez você esteja cansado de correr, cansado de buscar mais e nunca sentir-se pleno. Talvez já tenha experimentado a sensação amarga de conquistar algo e logo em seguida perceber que o vazio permanece. Isso não acontece por acaso. A Bíblia nos lembra em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração aqui não é apenas o órgão que pulsa, mas o centro do ser, o espaço onde se forma a direção de seus dias. Prosperidade não começa fora de você, começa dentro. Se o coração está desalinhado, tudo o que se acumula ao redor perde sentido. Mas quando o coração está guardado e limpo, até mesmo as pequenas coisas se transformam em abundância. O erro mais comum é acreditar que prosperidade é apenas acúmulo de dinheiro, como se a vida fosse uma corrida para encher bolsos e contas bancárias. E aqui se encontra a raiz do vazio. Porque quem acredita que a prosperidade é só material acumula e ainda assim continua com medo de perder, continua sentindo-se insuficiente, continua preso em comparações que corroem. Prosperidade sem alinhamento interior é como uma casa construída sobre areia. Parece firme por um tempo, mas quando o vento sopra, tudo desmorona. Sêneca, o sábio estoico, disse com clareza: não é pobre quem tem pouco, mas sim quem deseja mais. A pobreza não é a falta de moedas no bolso, mas a prisão de uma mente que nunca descansa, que nunca se satisfaz, que nunca reconhece o bastante. A riqueza verdadeira começa quando você não é escravo da escassez. Isso não significa não desejar crescer, mas significa que o crescimento nasce de um lugar de plenitude e não de desespero. E talvez seja aqui que você se reconhece. Talvez corra de manhã até a noite, mas quando deita a cabeça no travesseiro, sente que a alma ainda está inquieta. Corre atrás do dinheiro, mas o vazio permanece. Persegue a aprovação, mas a paz não vem. Esse é o retrato silencioso de muitos, e é também o convite desta reflexão. Perceber que prosperidade não se trata de conquistar mais, mas de alinhar mente, emoções e decisões. Se você deseja atrair prosperidade como um ímã natural, é preciso entender que ela não vem apenas do que você faz, mas principalmente de quem você é. O que você pensa, sente e emana cria um campo invisível ao seu redor. Esse campo atrai ou repele abundância. Uma mente ansiosa, sempre em escassez, repele oportunidades. Mas uma mente tranquila, firme, centrada, começa a se tornar um campo magnético de prosperidade. E antes de seguir adiante, eu quero propor algo simples, mas poderoso. Escreva nos comentários: eu abraço toda a prosperidade e me liberto de toda a amargura. Essa frase não é apenas um gesto simbólico, é uma semente plantada no terreno da sua consciência. E quando você lê os comentários de outras pessoas, verá que não está sozinho nesta jornada. Sentirá que há uma corrente invisível de pessoas caminhando ao seu lado, buscando a mesma clareza, a mesma força, a mesma abundância. Este vídeo existe para isso, para guiar você a alinhar o que pensa, o que sente e o que decide, de modo que prosperidade não seja mais uma perseguição, mas uma consequência natural. Ao longo desta jornada,
Vamos explorar juntos como se libertar dos erros invisíveis, das crenças herdadas, dos medos silenciosos e das comparações que corroem. Vamos aprender a ver a riqueza como um fluxo que se renova e não como um estoque que aprisiona. E a cada passo, você sentirá dentro de si o nascimento de uma nova forma de prosperidade, mais leve, mais clara, mais autêntica. O caminho começa aqui. Há um silêncio profundo que se instala dentro de quem vive apenas para ser visto. Muitas pessoas acreditam que prosperidade é o mesmo que reconhecimento, que riqueza é medida pela admiração alheia. Mas quando o olhar dos outros se torna a bússola da vida, a alma se perde. Quantas vezes você já percebeu pessoas se afundando em dívidas apenas para manter uma aparência? Vestindo roupas que não podiam pagar, ostentando viagens que foram compradas com cartões sufocados, sustentando uma imagem que custa mais do que a própria paz. Esse é o erro invisível: trocar a serenidade interior pelo aplauso exterior. A Bíblia, em Eclesiastes, descreve com palavras cortantes: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. É um alerta direto. O coração que corre atrás da vaidade se esgota, porque nada do que é superficial permanece. O status pode mudar em um instante. A admiração dos outros é volátil, e o que parecia grande hoje pode se tornar irrelevante amanhã. Aquele que deposita sua prosperidade na aprovação externa constrói sua casa sobre areia movediça. Ele vive cansado, vive comparando, vive competindo, mas nunca encontra descanso. E aqui está a contradição. Quanto mais alguém tenta sustentar uma imagem de abundância sem raízes internas, mais escassez sente por dentro. A busca desesperada por status gera ansiedade, inveja e sensação de insuficiência. Prosperidade de verdade não nasce do desejo de parecer, mas do trabalho silencioso de ser. Não é sobre ser aplaudido, é sobre viver de forma íntegra. Não é sobre conquistar vitrine, é sobre fortalecer as raízes invisíveis que sustentam cada passo. O filósofo Sêneca advertiu que aquele que vive para impressionar os outros se torna escravo de suas opiniões. Quando a vida é dirigida pelo que o outro pensa, a liberdade desaparece, e a prosperidade não pode florescer onde não existe liberdade. A verdadeira riqueza é ter a coragem de ser fiel àquilo que realmente faz sentido, ainda que ninguém aplauda. Talvez, neste momento, você perceba em si resquícios desse erro silencioso. Talvez já tenha se visto tentando provar algo, tentando mostrar para os outros que você tem valor. Talvez tenha sentido a pressão de aparentar prosperidade quando por dentro o coração clamava por descanso. Não se culpe por isso. A sociedade nos empurra para esse caminho. Mas perceba, a verdadeira virada começa quando você decide trocar a busca pelo olhar dos outros pela escolha de viver em coerência consigo mesmo. Prosperidade não é ser reconhecido, é ser real. É deitar a cabeça no travesseiro com tranquilidade, sabendo que você não precisa sustentar máscaras. É caminhar pela vida com leveza, sabendo que não está devendo explicações a ninguém além da sua própria consciência. Quando isso acontece, nasce dentro de você um espaço silencioso de abundância, que é a partir daí que o campo magnético da prosperidade começa a se expandir. Existem correntes invisíveis que nos prendem antes mesmo de darmos o primeiro passo. Correntes feitas de frases repetidas na infância, de medos silenciosos herdados de pais, avós e famílias inteiras que, sem perceber, transmitiram um olhar de escassez sobre a vida. Quantas vezes você já ouviu: dinheiro não nasce em árvore, a vida é dura, só os ricos conseguem prosperar. Essas frases se instalam como sementes na mente de uma criança e, ao longo dos anos, crescem como raízes profundas que condicionam escolhas, medos e comportamentos. O que parecia apenas um conselho ou uma crença familiar se transforma em um bloqueio mental que impede a prosperidade de fluir. É como se a mente fosse treinada para esperar a falta, para desconfiar da abundância, para acreditar que o futuro sempre será inseguro. A neurociência confirma esse processo. O cérebro condicionado ao medo
cria padrões automáticos que se repetem, mesmo quando já não fazem mais sentido. Quem foi educado no medo, muitas vezes, gasta a vida inteira tentando acumular, mas nunca confia no que conquistou. Quem cresceu em ambientes de carência acaba tomando decisões movido pela insegurança e não pela clareza. É nesse ponto que se torna necessário enxergar que a escassez não é apenas um estado material, mas principalmente um estado de consciência. A escassez herdada é um programa mental invisível que controla a vida sem que se perceba. E o primeiro passo para quebrar esse ciclo é identificar de onde vem a voz que guia suas escolhas. Será que o medo que você sente diante de cada decisão é realmente seu? Ou é a voz do passado falando por você? Respire por um instante e recorde. Quais frases da sua infância ainda ecoam na sua mente sempre que você pensa em dinheiro ou em prosperidade? Talvez você se lembre de conselhos ditos em tom de preocupação, talvez de advertências que nasceram do medo de quem também não teve abundância. Identificar essas frases é como iluminar um quarto escuro. Você começa a enxergar que a escassez que carrega não é sua essência, mas uma herança emocional que pode ser transformada. A Bíblia fala de maldições que atravessam gerações, mas também fala da possibilidade de renovação. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, está escrito: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse é o chamado. Renovar a mente, libertar-se das amarras invisíveis, reprogramar o olhar para que prosperidade não seja mais uma luta contra fantasmas, mas um caminho de clareza e confiança. Quando você começa a questionar as frases herdadas, quando decide não permitir que o medo dos que vieram antes continue guiando seus passos, algo dentro de você se liberta. A corrente se rompe. E é nesse instante que o ímã da prosperidade começa a se alinhar, porque deixa de ser atraído pelo medo da perda e passa a vibrar na confiança da abundância. Há um paradoxo que poucos compreendem. Quanto mais alguém persegue a riqueza diretamente, mais distante ela se torna. Quando a prosperidade é colocada como meta absoluta, a vida se transforma em corrida ansiosa, em busca incessante por resultados que nunca parecem suficientes. É como tentar segurar a água com as mãos abertas. Quanto mais você aperta, mais ela escapa. A prosperidade real não floresce quando é perseguida como um fim em si mesma. Ela é consequência natural de uma vida alinhada com serviço, talentos multiplicados e escolhas conscientes. Na parábola dos talentos, em Mateus capítulo 25, encontramos esse ensinamento com clareza. Os servos não foram chamados apenas a guardar, mas a multiplicar o que receberam. O verdadeiro louvor não foi dado ao que reteve por medo, mas ao que soube usar o pouco e transformá-lo em muito. O que a parábola nos mostra é que prosperidade não é prêmio para quem corre, mas fruto para quem cultiva. Não é sobre ter como objetivo a riqueza em si, mas sobre fazer florescer aquilo que lhe foi confiado. A ansiedade nasce quando o foco está no resultado. A serenidade nasce quando o foco está no processo. Quem busca prosperidade apenas como destino vive frustrado, porque o horizonte sempre se afasta. Mas quem compreende que a prosperidade é consequência de servir, de criar valor, de se entregar ao que tem em mãos, encontra sentido em cada passo. Não importa se o fruto chega mais rápido ou mais devagar, porque a semente já está sendo regada com fidelidade. E aqui está a sabedoria. Quando você faz o que deve ser feito com dedicação, a prosperidade se torna inevitável. Ela não precisa ser perseguida, porque passa a ser atraída. É nesse ponto que o coração descansa, porque já não depende da obsessão por resultados. É como o lavrador que trabalha sua terra. Ele não pode controlar a chuva, mas pode cuidar do solo, preparar as sementes, respeitar o tempo. E no momento certo a colheita virá. Se prosperidade fosse apenas um objetivo, ela se transformaria em ídolo, e todo ídolo cobra caro de quem o adora. Mas quando ela é consequência, ela vem leve, vem justa, vem sustentada por raízes profundas. A verdadeira pergunta, portanto, não é como conquistar prosperidade, mas como viver de tal forma que a prosperidade seja inevitável. Prosperar
é servir com autenticidade. Prosperar é multiplicar o que se tem, ainda que seja pouco. Prosperar é fazer do próprio trabalho um canal de valor, não apenas um meio de sobrevivência. E é nesse movimento que a prosperidade deixa de ser perseguição e passa a ser colheita. Existe um ciclo silencioso que prende milhões de pessoas, o ciclo da busca incessante pelo prazer imediato. É um mecanismo do corpo, mas também um teste da alma. O cérebro humano é movido por uma substância chamada dopamina, que é liberada sempre que sentimos uma pequena recompensa, uma compra feita por impulso, a aprovação nas redes sociais, a comparação vencida por um instante. Esse prazer parece verdadeiro, mas logo se esvai, deixando apenas a necessidade de buscar outra dose e mais outra. Assim nasce a escravidão da pressa, que consome a clareza e rouba a visão de longo prazo. Quando alguém vive refém desse ciclo, suas decisões financeiras e emocionais se tornam frágeis. Em vez de planejar, gasta. Em vez de construir, acumula dívidas. Em vez de esperar o tempo certo da colheita, arranca a semente antes de germinar. Esse é o perigo da dopamina. Transformar a vida em uma sequência de impulsos, sem raízes e sem consistência. A sabedoria antiga já advertia sobre isso. O livro de Provérbios, em vários trechos, exalta a paciência e condena a precipitação. Aquele que corre atrás do prazer rápido se desvia da retidão, e os estoicos também ensinaram: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. O prazer imediato pode parecer um vento favorável, mas, quando não há direção, ele apenas dispersa. A estratégia para libertar-se desse ciclo não é negar o prazer, mas aprender a adiar a recompensa. Esse é o verdadeiro treino da mente próspera. Esperar, ainda que com desconforto, fortalece as raízes internas. Ao adiar uma compra desnecessária, você fortalece sua disciplina. Ao recusar a comparação com os outros, você fortalece sua liberdade. Ao suportar a ansiedade de não ter tudo agora, você abre espaço para conquistar de forma sólida e duradoura. Imagine um agricultor que, impaciente, decide cavar a terra todos os dias para verificar se sua semente já brotou. Ele nunca verá a planta crescer, porque a destrói com sua pressa. Assim acontece com muitos de nós. Destruímos as sementes da prosperidade porque não sabemos esperar. O atraso da recompensa é a escola dos sábios, é o terreno onde a verdadeira riqueza cria raízes. Prosperidade não combina com impulsividade. Ela exige visão, paciência e disciplina. Cada vez que você pratica o adiamento do prazer, mesmo em pequenas situações, você está moldando um coração capaz de sustentar a abundância. E quando o coração está firme, a prosperidade chega não como acaso, mas como colheita inevitável. Há uma verdade silenciosa que muitos ignoram. A prosperidade não nasce de grandes gestos ocasionais, mas de escolhas pequenas, constantes e quase invisíveis. São as microdecisões diárias que moldam o rumo da vida. A cada manhã, a cada reação, a cada escolha de como gastar tempo, energia e recursos, o futuro está sendo escrito em silêncio. Não existe abundância sem disciplina, e não existe disciplina verdadeira sem constância. O erro está em esperar que a transformação venha de um único momento de sorte, de uma virada repentina, de uma grande oportunidade que resolverá todos os problemas. Mas a história ensina o contrário. José, no Egito, não prosperou porque uma porta mágica se abriu diante dele. Ele prosperou porque foi fiel no pouco, porque manteve a disciplina mesmo nos dias de prisão e esquecimento, e por isso estava preparado para governar quando chegou o momento de ser exaltado. A disciplina invisível que ninguém via era o alicerce de sua grandeza. Cada pequena decisão carrega um peso maior do que parece. Escolher guardar ao invés de gastar. Escolher o silêncio ao invés da reação impulsiva. Escolher estudar quando seria mais fácil ceder à distração. Essas pequenas fidelidades acumulam força, como gotas que, com o tempo, formam um rio caudaloso. Quem despreza as microdecisões nunca alcança consistência, porque vive oscilando entre extremos. Mas quem as honra
ainda que em passos lentos, constrói um caminho sólido de prosperidade. É preciso compreender que disciplina não é prisão, mas liberdade. Liberdade de não ser escravo dos impulsos. Liberdade de não viver preso a arrependimentos. Liberdade de olhar para trás e perceber que cada passo foi coerente com o que realmente importava. É por isso que a disciplina silenciosa é invisível aos olhos dos outros, mas perceptível no coração de quem a pratica. Imagine uma árvore que cresce lentamente, quase imperceptível a cada dia. De longe parece que nada mudou, mas com o tempo ela se torna forte o suficiente para resistir às tempestades. Assim é a disciplina invisível. Você pode não notar grandes transformações em um único dia, mas ao longo dos anos, ela constrói a estrutura que sustenta sua prosperidade. A prosperidade não se conquista com pressa, mas com persistência. Não é a força de uma única decisão que transforma uma vida, mas a soma de milhares de pequenas escolhas. E assim como José no Egito, a fidelidade no pouco prepara o caminho para a abundância no muito. Poucas forças são tão paralisantes quanto o medo de perder. Ele se esconde por trás de decisões adiadas, oportunidades rejeitadas e sonhos nunca realizados. O medo não precisa ser real para ter poder. Basta que ele habite a mente para que o coração se retraia e a vida se congele. Quantas pessoas deixam de investir em si mesmas porque temem falhar? Quantas guardam talentos escondidos porque temem críticas? Quantas permanecem em situações tóxicas apenas por medo de perder a segurança mínima que já possuem? Esse medo invisível corrói mais do que a falta de recursos. A psicologia moderna confirma isso. Daniel Kahneman, ao estudar o comportamento humano, mostrou que a dor de perder é sentida 2 vezes mais intensamente do que o prazer de ganhar. Isso significa que muitas vezes o ser humano prefere não se arriscar e permanecer pequeno, apenas para não experimentar a sensação de perda. Mas essa escolha tem um preço alto: a estagnação. Quem teme perder nunca ganha verdadeiramente. A Bíblia também fala dessa dinâmica. Lembre-se do servo da parábola dos talentos que, tomado pelo medo de perder, escondeu o que havia recebido. Ele não fracassou por falta de recursos, mas por paralisia. Ele acreditava estar se protegendo, mas na verdade estava desperdiçando a chance de multiplicar. O medo de perder fez com que ele não ousasse viver. Esse é o grande perigo. Quando o medo governa, a vida encolhe. As decisões são tomadas não pelo que é certo, mas pelo que parece seguro. E o que parece segurança, na verdade, é uma prisão. O medo faz você acreditar que está protegendo algo, quando na verdade está apenas impedindo que ele se multiplique. Mas há um caminho para transformar o medo em sabedoria. O medo pode ser um sinal, não de que você deve parar, mas de que deve planejar melhor. Ele pode ser convertido em estratégia. A diferença está em não deixar que o medo seja dono da sua mente. Quando usado com consciência, o medo se torna alerta e não prisão. Ele mostra que é preciso agir com prudência, mas não impede o movimento. Pense na figura do agricultor novamente. Se ele tivesse medo de perder as sementes, nunca as colocaria na terra. Mas é justamente ao deixá-las ir que ele garante a colheita futura. A prosperidade exige essa coragem. Arriscar perder o que é pequeno para abrir espaço para o que é grande. O medo de perder é humano, mas não precisa ser senhor da sua vida. Quando você o encara de frente e decide transformá-lo em estratégia, ele perde o poder de paralisar. E nesse momento, a prosperidade encontra espaço para se aproximar, porque a fé se torna maior do que o medo. A verdadeira prosperidade não é algo que se acumula com medo, mas um movimento constante de dar e receber. Assim como a água que se mantém pura quando corre, a riqueza permanece viva quando circula. Quando alguém tenta aprisionar tudo o que possui, o que era bênção se torna peso, o que era abundância se transforma em estagnação. A água parada apodrece, mas a corrente que flui irriga, limpa e fortalece. Da mesma forma, a prosperidade precisa de movimento. Muitos acreditam que segurar é a forma de garantir segurança.
guardam cada recurso com medo, acumulam cada bem como se perder fosse inevitável. Mas essa mentalidade é governada pela escassez. Prosperidade não floresce na rigidez, floresce no fluxo. Quem entende esse princípio aprende que o dinheiro, os dons, os talentos e até mesmo o tempo precisam circular. É no compartilhar que a abundância se multiplica. O livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 24, traz esse princípio em palavras claras. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Esse é o paradoxo da prosperidade. Quem solta recebe mais. Quem retém por medo, perde. A generosidade não é perda, é semeadura. E cada ato de dar é como lançar sementes em solo fértil, que no tempo certo se multiplicarão. A filosofia estoica também reconhecia essa verdade. Para eles nada pertence totalmente a nós. Somos apenas administradores temporários do que recebemos. O apego excessivo gera sofrimento, mas a fluidez gera liberdade. Quando compreendemos que a riqueza é fluxo, deixamos de viver aprisionados pela obsessão de acumular e passamos a experimentar a leveza de partilhar. Imagine o rio. Ele não retém as águas para si, ele as conduz. Ele não teme que, ao deixar a água seguir, vá secar. E exatamente porque flui, o rio é constantemente renovado. Assim também é a vida daquele que vive em fluxo. Ele dá, mas nunca falta. Ele compartilha, mas nunca se esgota. Porque a abundância vem não de segurar, mas de confiar no movimento da vida. A prosperidade se torna magnética quando você entende que não precisa acumular por medo, mas deixar circular por confiança. E quanto mais circula, mais forte se torna o fluxo. O estoque sufoca, o fluxo liberta. Aquele que confia nesse princípio nunca se perde, porque aprendeu que a verdadeira segurança não está em reter, mas em permanecer em movimento. Existe uma ilusão perigosa que muitos carregam, a de que prosperidade pode ser conquistada sozinho. Em um mundo onde a independência é tão exaltada, muitos acreditam que se fechar é sinal de força, que caminhar sem apoio é prova de coragem. Mas, na realidade, esse isolamento se torna uma forma silenciosa de autossabotagem. O coração que se fecha por medo de se ferir acaba também se fechando para as oportunidades, para os laços que sustentam, para as conexões que multiplicam prosperidade. A vida não foi criada para ser vivida em solidão absoluta. Até mesmo as árvores mais fortes se apoiam em raízes invisíveis que se entrelaçam com outras ao redor. O mesmo acontece com a prosperidade. Ela floresce em rede, nunca isolada. Pesquisas mostram que pessoas com redes de apoio emocional e social conseguem atravessar crises financeiras com mais resiliência do que aquelas que tentam suportar sozinhas. A conexão humana é, muitas vezes, o maior ativo invisível que possuímos. Mas o isolamento nasce de dores antigas. Muitos se retraem porque foram traídos, enganados ou explorados. Outros se isolam porque acreditam que depender de alguém é sinal de fraqueza. No entanto, a verdadeira fraqueza está em negar a interdependência que sustenta a vida. A prosperidade não exige que você confie em todos, mas que saiba construir laços sólidos e nutrir relacionamentos que fortalecem. A Bíblia nos lembra: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se caírem, um levanta o companheiro. Esse trecho de Eclesiastes capítulo 4 mostra com clareza que a força nasce do vínculo. Sozinho, o ser humano se torna mais vulnerável. Em comunhão, ele encontra apoio, ideias, recursos e encorajamento para continuar. Prosperidade não é apenas dinheiro ou bens, é também a riqueza invisível de poder contar com alguém. É a sabedoria que se compartilha em uma conversa. É o abraço que renova forças em um momento de fraqueza. É a parceria que abre portas onde antes só havia muros. Quem se isola perde essas oportunidades e enfraquece seu próprio campo de prosperidade. Imagine uma chama acesa em uma noite fria. Sozinha, ela logo se apaga.
Mas quando várias chamas são colocadas lado a lado, o fogo se torna forte, capaz de resistir ao vento. Assim também é a vida humana. Um coração isolado se esgota, mas corações unidos geram calor, força e luz que se multiplicam. A autossabotagem do isolamento é silenciosa, mas poderosa. Romper esse ciclo é escolher a coragem de confiar novamente, ainda que com cautela. É abrir espaço para o apoio, para a troca e para o aprendizado. Prosperidade não floresce em corações fechados. Ela precisa do movimento, da troca, da comunhão. Existe um segredo antigo que poucos compreendem. A verdadeira prosperidade não nasce da obsessão, mas do equilíbrio entre gratidão e avanço. É aqui que surge o paradoxo do contentamento produtivo. De um lado, somos chamados a nos contentar com o que temos, a viver com gratidão mesmo em tempos de escassez. De outro, somos chamados a crescer, a expandir, a não nos conformarmos com a estagnação. Muitos confundem contentamento com acomodação, mas na realidade são forças diferentes. O contentamento é paz, a acomodação é desistência. O apóstolo Paulo revelou essa sabedoria em Filipenses, capítulo 4. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Essa frase não é conformismo, é maturidade espiritual. Paulo não estava dizendo que desistiu de sonhar ou de avançar, mas que aprendeu a não permitir que o desejo se transformasse em angústia. Ele sabia caminhar com o pouco sem perder a dignidade, e sabia administrar o muito sem perder a simplicidade. Isso é contentamento, a serenidade de não depender das circunstâncias para estar em paz. Na ausência de contentamento, a mente cai na obsessão. A busca pela prosperidade vira correria. A vida se torna prisão de metas inalcançáveis. A pessoa acumula, mas nunca se sente plena. Deseja mais e mais, mas cada conquista parece pequena demais diante da sede insaciável. Esse ciclo é exaustivo e destrutivo. Já quando o contentamento se instala, surge um espaço de clareza. Você continua avançando, mas sem desespero. Continua sonhando, mas sem se escravizar. É justamente essa clareza que gera produtividade verdadeira. O coração grato enxerga possibilidades onde antes só havia falta. O coração tranquilo trabalha com mais sabedoria, porque não está cego pela ansiedade. O contentamento não reduz a ambição saudável, mas a purifica. Ele transforma a pressa em paciência e a ganância em propósito. Imagine um viajante que caminha por uma longa estrada. Se ele olha apenas para o destino final, cada passo se torna peso e o caminho parece interminável. Mas se ele aprende a se alegrar com cada trecho, a valorizar cada paisagem, a jornada em si se torna parte da prosperidade. Ele avança, mas não sofre pela distância. Ele caminha, mas não perde a paz. Esse é o espírito do contentamento produtivo. Prosperidade não é ter tudo de uma vez, mas aprender a encontrar paz no hoje e ainda assim continuar plantando para o amanhã. A clareza nasce quando a gratidão e o crescimento andam juntos, quando o coração aprende a descansar sem parar de caminhar. Esse equilíbrio transforma a vida em um fluxo constante de abundância, silenciosa, profunda e verdadeira. Havia um homem que desde cedo acreditava que prosperidade era sinônimo de riqueza rápida. Ele se lançava em negócios sem reflexão, acumulava projetos sem propósito, investia em qualquer promessa de retorno imediato. Vivia em correria, sempre perseguindo a próxima oportunidade que, em sua mente, finalmente o tornaria rico. Mas, em cada passo, o vazio o acompanhava. E como se fosse uma ironia da vida, quanto mais corria atrás do dinheiro, mais distante ele ficava. Esse homem chegou a perder quase tudo. Amigos, saúde e tranquilidade foram consumidos pela pressa e pela ansiedade de provar que podia vencer. Ele tinha dinheiro em alguns momentos, mas não tinha paz. E quando o dinheiro acabava, o que restava era uma alma cansada, um corpo sem energia e um coração carregado de frustração. Foi nesse ponto de queda que algo nele começou a mudar. Ele percebeu que sua obsessão não era pela prosperidade verdadeira, mas pelo reconhecimento.
Ele não queria apenas viver bem, queria ser visto como alguém bem-sucedido. Ao enxergar essa verdade dura, ele se deu conta de que havia se tornado escravo da imagem e não criador de valor. Então, tomou a decisão de parar de correr atrás do dinheiro e começar a focar em servir. No início, parecia contra-intuitivo. Ele começou a perguntar: o que eu realmente posso oferecer de valor? O que eu posso criar que melhore a vida das pessoas? Passou a ouvir seus clientes com atenção, a construir soluções verdadeiras e a dedicar tempo ao que fazia sentido. E, curiosamente, foi exatamente quando deixou de perseguir o dinheiro que a prosperidade começou a fluir em sua vida. O dinheiro se tornou consequência, não objetivo. Essa história não é sobre mágica, é sobre reprogramação de mentalidade. Quando a mente está fixada apenas no lucro imediato, ela se perde em atalhos perigosos. Mas quando está fixada em servir, em gerar valor, em multiplicar talentos, a prosperidade vem como colheita inevitável. O empresário encontrou abundância, não porque desejou mais, mas porque aprendeu a ser mais. Esse é um lembrete silencioso. Prosperidade não é fruto da pressa, mas da autenticidade. Não é conquista para quem corre atrás com ansiedade, mas consequência para quem semeia com clareza. A história desse homem é a de muitos. Talvez seja a sua também. O dinheiro é instável, mas o valor que você entrega permanece. E no tempo certo, o retorno é inevitável. Quando pensamos em prosperidade, quase sempre o primeiro pensamento vai para números em contas bancárias, bens materiais ou conquistas visíveis. Mas existe uma riqueza silenciosa, muitas vezes esquecida, que sustenta a verdadeira abundância: as riquezas invisíveis. Aquilo que não pode ser comprado, mas que determina a forma como você enxerga e vive a vida. Pense nas suas habilidades. Quantas coisas você sabe fazer que outras pessoas talvez não saibam? Quantos talentos já desenvolveu ao longo da vida, mesmo sem perceber? Cada aprendizado, cada experiência, cada capacidade adquirida é um patrimônio que não pode ser tirado de você. Saúde também é riqueza invisível. Basta lembrar do quanto vale uma manhã acordada com disposição, do quanto significa poder caminhar, respirar fundo e viver com energia. Para muitos, isso é luxo, mas para quem tem, às vezes passa despercebido. Relacione também a sabedoria adquirida nos dias difíceis. O que você aprendeu com as perdas, com as quedas, com as portas fechadas? Essa sabedoria é riqueza invisível, talvez a mais preciosa de todas, porque ela se torna guia, evita erros repetidos e fortalece seu coração para as próximas etapas. Relacionamentos também fazem parte desse inventário. Amigos de confiança, pessoas que inspiram, conexões que oferecem apoio nos momentos de necessidade. Tudo isso compõe um tesouro que, embora invisível, é poderoso. Quando você cria esse inventário, sua percepção de abundância começa a mudar. O que parecia falta se revela como riqueza em outra forma. A vida não se resume ao que se pode contar em moedas. Muitas vezes, o que sustenta alguém em pé não é o saldo bancário, mas a rede invisível de valores internos e externos que se acumularam ao longo da jornada. Esse inventário não é apenas uma lista, é um exercício de consciência. Ele ensina a enxergar o que já está presente e abre espaço para que mais prosperidade se manifeste. Quem vê apenas escassez, atrai mais escassez. Quem reconhece abundância, expande o campo magnético da prosperidade. É como uma casa com várias janelas fechadas. Do lado de fora o sol brilha, mas dentro parece haver escuridão. Quando você abre cada janela, a luz entra e revela o que já estava ali. Assim também acontece com as riquezas invisíveis. Elas sempre estiveram presentes, mas só brilham quando você aprende a reconhecê-las. Esse inventário é uma das chaves mais poderosas para transformar a mente em um verdadeiro ímã de prosperidade. Porque quando o coração aprende a ver a abundância que já existe, ele se prepara para receber ainda mais. A comparação é um veneno silencioso. Ela parece inofensiva quando surge como um pensamento rápido, mas pouco a pouco vai corroendo o coração. Ao olhar para o que o outro tem, o que o outro conquistou, ou como o outro vive,
muitos passam a sentir que suas próprias vitórias são pequenas demais. Essa corrosão rouba a gratidão, apaga a clareza e enfraquece o campo magnético da prosperidade. Porque ninguém consegue atrair abundância quando vive olhando para o quintal alheio com olhos de inveja. A Bíblia nos ensina no Salmo 37, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Essa é uma advertência profunda. Prosperidade não é corrida. Cada pessoa carrega seu próprio tempo, seu próprio caminho, suas próprias sementes. O que hoje parece vantagem na vida de outro pode, na verdade, ser apenas aparência ou mesmo um peso invisível. O que importa não é onde o outro chegou, mas como você está caminhando. O problema da comparação é que ela distorce a visão. Quem compara sempre vê o que falta, mas nunca reconhece o que já existe. É como alguém que entra em um jardim e, em vez de contemplar as flores, só enxerga as ervas daninhas. A comparação cria insatisfação constante e gera ansiedade. Ela não permite que o coração repouse, e um coração inquieto nunca atrai prosperidade verdadeira. Existe, no entanto, uma saída: transformar a comparação em admiração. Em vez de olhar para a conquista do outro como ameaça, enxergar como inspiração. Substituir a inveja pela capacidade de aprender, observar e admirar. Essa mudança é libertadora, porque ao admirar sem se diminuir, você se conecta com a energia da abundância. O sucesso do outro deixa de ser um espelho que diminui e passa a ser uma prova de que também é possível para você. O filósofo estoico Epicteto dizia que não são as coisas externas que nos perturbam, mas a forma como as interpretamos. A comparação é justamente essa interpretação distorcida. Quando ajustamos o olhar, descobrimos que não precisamos competir com ninguém. Nosso único compromisso é com o caminho que fomos chamados a trilhar. Imagine duas árvores crescendo lado a lado. Uma é mais alta, outra é mais baixa. A menor não perde seu valor por não ter a altura da outra. Cada uma cumpre seu papel. Cada uma oferece sombra e frutos de acordo com sua natureza. A comparação não faria sentido nesse cenário, e da mesma forma não faz sentido em nossas vidas. A comparação corrói, a admiração constrói, a inveja fecha portas, a gratidão abre caminhos. É nesse ponto de escolha que o campo magnético da prosperidade se fortalece ou se enfraquece. Prosperidade é como a agricultura. Ela não acontece por acaso, mas pelo plantio constante. Cada escolha, cada gesto, cada decisão é uma semente lançada no solo do tempo. Mas aqui está a sabedoria: plantar como se fosse eterno e colher como se fosse amanhã. Ou seja, agir com paciência, sabendo que tudo tem um ciclo, mas ao mesmo tempo viver com a consciência de que o futuro é moldado pelo agora. O apóstolo Tiago, no capítulo 5, versículo 7, nos dá essa imagem poderosa. O lavrador espera a preciosa colheita da terra, aguardando com paciência até receber as primeiras e as últimas chuvas. O lavrador não tem controle sobre o tempo da chuva, mas tem controle sobre sua dedicação diária. Ele prepara a terra, protege a semente, confia no processo. A colheita não depende de sua pressa, mas da fidelidade de seu cuidado. Muitos desistem antes do tempo. Arrancam a semente para verificar se está crescendo e no processo a destroem. É o retrato de quem se desespera por resultados imediatos. A ansiedade mata o plantio. Já a paciência cria raízes invisíveis que sustentam o futuro. O segredo está em viver como quem planta com visão de eternidade, mas com a disciplina de quem sabe que cada dia conta. Plantar como se fosse eterno é não desistir mesmo quando não há sinais visíveis. É trabalhar com dedicação em silêncio, confiando que o tempo fará sua parte. E colher como se fosse amanhã é manter viva a chama da esperança, é viver cada dia com a certeza de que a recompensa está próxima, ainda que não possamos prever o momento exato. O estoico Marco Aurélio lembrava que o fruto do trabalho de cada homem é consequência natural de suas ações. A vida devolve, mais cedo ou mais tarde, aquilo que cultivamos.
Se plantamos sementes de disciplina, colhemos força. Se plantamos sementes de generosidade, colhemos apoio. Se plantamos sementes de sabedoria, colhemos clareza. Nada se perde. Tudo retorna. A prosperidade nasce desse equilíbrio. Não da impaciência de quem exige resultados imediatos, nem da indiferença de quem planta sem cuidado, mas da serenidade daquele que sabe que o tempo é aliado. Aquele que planta como se fosse eterno, constrói legado. Aquele que colhe como se fosse amanhã, mantém o coração aceso de esperança. Esse é o modelo mental que transforma a vida em um fluxo contínuo de abundância. Porque quem aprende a confiar no processo não se apressa, não se desespera e não se perde. Apenas segue, plantando hoje o que sustentará o amanhã. Chegamos ao fim desta jornada e talvez você já perceba algo diferente dentro de si. Prosperidade não é apenas dinheiro, não é apenas status, não é apenas o acúmulo do que se pode contar. Ser um ímã de prosperidade é alinhar mente, coração e prática. É compreender que aquilo que você emana se transforma no campo magnético que atrai o que chega até você. A vida não pede pressa, pede clareza. Prosperidade não é um estoque fechado, mas um fluxo constante de dar e receber. É generosidade que se multiplica, é disciplina que constrói, é paciência que sustenta. O livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 4, nos lembra: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. E Sêneca também nos advertiu: a verdadeira riqueza está em não ser escravo do desejo insaciável. Essas duas vozes tão distantes no tempo nos dizem a mesma verdade. Prosperidade é liberdade interior antes de ser conquista exterior. Pergunte a si mesmo, em silêncio: o que você está emanando hoje? Medo ou confiança? Escassez ou abundância? Ansiedade ou serenidade? O que vibra em seu coração molda o que você atrai. Se dentro de você há clareza, paciência e fé, a prosperidade inevitavelmente se aproximará, porque sua vida já estará preparada para recebê-la. Lembre-se, não é a pressa que constrói, é a constância. Não é o desejo de parecer, mas a fidelidade em ser. Não é a comparação que fortalece, mas a gratidão pelo que já existe. É nesse estado de consciência que o coração se torna campo fértil, capaz de atrair riquezas visíveis e invisíveis. Agora permita que esta mensagem continue ecoando dentro de você. Leia os comentários, veja o que outras pessoas compartilharam, inspire-se em cada palavra, porque a abundância não floresce em isolamento, mas em comunhão. E se sentir em seu coração, escreva também a sua afirmação: eu abraço toda a prosperidade e me liberto de toda a amargura. Esse gesto simples pode ser o primeiro passo de uma mudança silenciosa, mas poderosa. E se esta jornada trouxe clareza, se ela tocou o seu coração, lembre-se de permanecer conosco. Inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza. Aqui, a cada encontro, vamos continuar regando sementes de sabedoria, paciência e abundância, até que sua vida se torne um testemunho vivo de prosperidade verdadeira. Porque ser um ímã de riquezas não é correr atrás de resultados. É aprender a repousar na certeza de que, quando a mente, o coração e as ações estão alinhados, a prosperidade deixa de ser perseguição e se torna consequência inevitável.